E como o Brasil não tem problema, o Trump decidiu arrumar um pra gente, mandando uma cartinha de amor falando que vai nos taxar em 50%. Bom saber que antes era 10% e agora ele quer passar para 50%. E o que isso tudo implica nos investimentos? Porque é isso, esse canal é para isso. Nós somos investidores e o que interessa para a gente é saber exatamente isso, como vão ficar os meus investimentos. E qual a minha posição? O Trump está certo, tem mais que fazer isso mesmo? Taxa o Brasil? E o Lula, certíssimo em retalhar, é isso mesmo? Então fica até o final do vídeo para você saber de tudo isso. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber todos os outros vídeos. Curte, comenta e compartilha. E deixa aí no comentário o que você achou dessa taxação, de que lado você está. Coloca aí a sua opinião porque eu quero saber. Então vamos lá. Todos já devem saber da carta enviada pelo Donald Trump para o Lula falando sobre o aumento da taxação dos produtos brasileiros, ou seja, o que de lá eles importam do Brasil. E o interessante é que nessa carta, que diga-se de passagem muito mal redigida, porque afinal de contas é uma carta de um país para o outro, e está parecendo mais uma conversa de WhatsApp. Mas enfim, nessa carta, o Trump cita algumas coisas muito educadinho, e dentre as coisas que ele cita, uma delas é sobre a acusação em cima do Bolsonaro, que isso é uma vergonha internacional. Fala sobre todas essas multas, restrições que o STF vem fazendo com as redes sociais, que são americanas. E olha, de verdade, eu acho que esses dois motivos é só uma florzinha. No meu entender, o principal motivo passa por todas as falas do Lula em relação a ter uma nova moeda do BRICS para contrapor o dólar. Não é segredo para ninguém que o Lula vem falando isso já há algum tempo, questionando por que o mundo tem que seguir o dólar, que o dólar seja a moeda comercial. Então a ideia que o Lula propaga, principalmente nessas reuniões do BRICS, é que seja criada uma nova moeda comercial e que deixe o dólar de lado. E veja só, aqui não estou falando nem se você gosta dos Estados Unidos, se você não gosta, se você gosta do dólar, se não gosta, se você concorda ou não concorda. Não é isso. Mas é um pouquinho de trocar 6 por meia dúzia. Você só supostamente estaria tirando poder de uma moeda para dar poder para outra. Só está mudando o nome. E isso, gente, o que eu estou falando aqui, eu estou simplificando, eu estou pegando tudo aquilo e falando em linguagem popular para que todo mundo entenda. E aí, qual fosse o país que fosse o detentor dessa moeda comercial, a moeda que está no mundo inteiro como troca, compra e venda, importação e exportação, tudo precificado em dólar, não importa em que lugar você esteja. Mas muda, não que não seja o dólar. Qualquer país e qualquer moeda, vocês acham que não estaria brigando para não perder? Então todo esse esforço do Trump seria feito por qualquer outro governante. Supondo que fosse o real a moeda de troca no mundo e que nós fôssemos poderosos a esse ponto. Se estivesse acontecendo reuniões de outros países falando que o real deveria deixar de ser a moeda comercial e eles iriam criar outra moeda, poderosos que seríamos, você acha mesmo que nós deixaríamos? Não deixaríamos. O Trump está fazendo a mesma coisa. Ah, então entendi, hein, Hannah? Você está de acordo com o que ele está fazendo. Negativo. Eu sou brasileira. Gente, pelo amor de Deus, pensa. Todo mundo que está falando certíssimo tem mais que taxar. Analisa, você está dentro de um barco e dentro desse barco está todo mundo. Quem você gosta, quem você não gosta, está tudo no mesmo barco. Inclusive o governante. E suponha que você seja do lado que você não gosta dele. Aí, esperto como nunca, você vai lá e fura o barco só para ele afundar. Mas você está dentro do barco. Então é claro que taxar o país, o nosso país, é claro que eu não vou concordar. O que eu estou fazendo aqui é uma análise fria, falando que faríamos exatamente o mesmo. Veja só, com todas as taxações que o Trump fez para vários países,
nós ficamos de lado. Mas na segunda-feira passada, no Rio de Janeiro, houve um encontro do BRICS. E aí, nessa reunião, o Lula vem falando insistentemente, porque ele já vem falando há um tempo, sobre essa criação da nova moeda. O Trump já havia falado que se o BRICS tentar implantar uma nova moeda, ele iria taxar em 100% todos esses países. Então, de verdade, como eu falei, essa parte aí do Bolsonaro, o Bolsonaro é meu amiguinho, vocês estão mexendo com ele, só foi colocado no bolo, ali no meio. Mas o motivo principal é esse, porque esse sim, esse mexe com os Estados Unidos. E veja só, nem a China vem falando ostensivamente sobre criação de moeda. Fala uma coisinha aqui e ali, mas com muita parcimônia. Porque Estados Unidos e China, gente, eles são parceiros comerciais. E nessa mesma carta, muito educadamente, como eu falei, o Trump avisa que se o Brasil pensar em retalhar os Estados Unidos, aumentando também a taxa, o tanto que for aumentado, ele vai acrescentar a esses 50%. Então, se o Brasil fala assim, Estados Unidos, você está me mandando 50%, então do que eu já te cobro, eu vou acrescentar mais 50% também. Aí o Trump vai para 100, porque se aumentou 50, ele vai aumentar os 50, igualzinho. Que zona, né? Que zona internacional, não? Uma pequena celeuma e a gente fica só observando. Tá, mas o que o Brasil exporta para os Estados Unidos? O Brasil é o país das commodities. A gente exporta café, proteína animal, a gente exporta petróleo também, o bruto, e aí compra o refinado. E com isso tudo, eu tenho visto algumas pessoas se posicionarem assim, pior para os Estados Unidos, porque eles precisam do nosso café, precisam da nossa carne, do nosso minério de ferro, dentre outros, né? E se eles vão taxar a gente vai aumentar também. O que vai acontecer lá dentro dos Estados Unidos? Tudo isso vai ficar caro para o americano lá comprar. O café do americano vai ficar caro, a carne vai ficar cara. Mas aí é guerra de poder, né? Quem pode mais chora menos. E aí, como vai ficar caro para os Estados Unidos, vamos supor que aí ele comece a comprar menos. O que vai acontecer aqui dentro? Não vai sobrar café? Sobrar minério de ferro? Sobrar carne? E o que acontece quando tem muito produto? O preço cai. Hannah, então você está dizendo que se isso acontecer, toda essa bagunça aí acontecer, então o preço das coisas vai cair, a inflação pode cair. Perfeito. O raciocínio é exatamente esse. Você gosta do cafezinho? Pode ser que você compre ele bem mais barato. A carne vai ficar barata, mas o dólar, meu amigo, esse vai explodir. E aí eu te pergunto, o que acontece quando o dólar sobe? Tudo fica caro. E aí toda essa dinâmica de tá sobrando carne, eu vou ficar nesses exemplos, tá? Cafezinho, vai ficar barato de um lado, mas vai ficar caro de outro por causa do dólar. Porque o Brasil se desvaloriza perante o dólar. Num primeiro momento, nós brasileiros, pode ser que a gente faça assim, pô, que bacana pra gente. Mas depois essa inflação pode ir para caminhos que a gente não consiga segurar. Bom, então tá bom. Então o ideal seria o Lula baixar a cabecinha, ir lá e falar, cara, desculpa aí e tal, vamos ficar com o dólar mesmo, tá tudo certo, né? Não vamos discutir por causa disso. Quer saber o que eu penso de verdade? Que o Trump nem quer fazer isso. Isso é minha opinião. Sabe por que eu penso? Pela carta que ele enviou. Quando ele começou com essa taxação pro mundo todo aí, tudo foi da noite pro dia. E quem quisesse era para ir lá e negociar com ele. Foi assim com todo mundo, foi assim até com a China. Aí vem pro Brasil e fala assim, eu tô te mandando essa cartinha para avisar, mas olha só, vai ser só a partir do dia 1º de agosto, tá bom? Aí se você quiser sentar e conversar comigo, por outro lado, nós já tivemos o pronunciamento do Lula falando que ele vai esperar o dia 1º. Fato é que o mercado, e quando eu falo mercado mundial, tudo sempre é precificado antes. Tudo muda com uma fala de um governante. Veja só, a taxação nem aconteceu e o dólar já está subindo. O Brasil já está se desvalorizando. E o que mais pode acontecer? Bolsa cair. Vixe, meus investimentos então. Eu vou acabar perdendo porque eu investi tem uma semana, 2, 3, tem um mês. E se começar a cair, então vou começar a perder? Vai. Provavelmente vai. Se começar a cair, é claro, vai desvalorizar. Se você estava pensando no curto prazo, se você investiu seu dinheiro em ações e fundos imobiliários para resgatar daqui a um ano, meu amigo, eu acho que você investiu errado. Renda variável
não é o lugar para fazer isso. Teria sido melhor você deixar então lá na Selic. Querendo ou não, você ia receber os seus 15%, que agora, né, 15% anual, tá? Mas se você está investindo para longo prazo, médio e longo prazo, então não tem motivo para preocupação. E talvez que o prazo de oportunidades que nós já estávamos, ele continue, ele se estenda um pouquinho mais. E se você souber o que você está fazendo, você vai comprar boas empresas ainda descontadas. O que eu quero dizer com isso? Nada mais, nada menos do que eu sempre falo. Você, como investidor, você precisa se posicionar como tal. Você precisa entender o que fazer em cada situação do mercado. O que é muito diferente de você como a pessoa do dia a dia, a pessoa que vai no mercado, vai comprar carne, vai comprar leite, vai comprar o que você precisa, vai pagar uma conta de luz, vai encher o tanque do seu carro. Claro que existe uma preocupação, mas nesse momento o investidor ele tem uma proteção a mais, que é justamente saber o que está fazendo. Desde que saiba, né? Desde que estude, como eu sempre falo, repito insistentemente aqui. Estude para saber o que fazer nesse momento. E aí eu vou falar o que eu vou fazer diante desse cenário. Vamos lá? Vamos colocar as coisas acontecendo? Estados Unidos realmente taxou em 50%, vai dar toda essa bagunça, algumas coisas vão cair de preço, os produtores vai dar problema, porque gastaram muito para produzir, para plantar, para criar o gado, e aí tudo vai ficar muito barato. E aí, gente, tudo acontece em cadeia. Uma coisa vai prejudicando a outra, ou uma coisa vai melhorando a outra, depende do cenário. Ativos começam a cair, a desvalorizar. Você vai estudar a empresa, vai analisar o porquê que está desvalorizando. Gente, eu vou fazer um outro vídeo logo após esse, mas olha só, entenda o que é desvalorizar no mercado secundário. Esse que a gente vai lá na Bolsa de Valores e compra ações da empresa X. Você compra lá na Bolsa. Isso quer dizer que você, eu vou comprar 20 ações dessa empresa X. Aí você vai lá na Home Broker e coloca lá uma ordem. 20 ações a tantos reais. Eu tô aqui do meu lado falando assim, acho que eu vou vender 20 ações. Aí eu coloco lá, vender 20 ações. Pronto. Eu e você, nós demos match. Eu quero vender, você quer comprar. O mercado secundário é isso. Sou eu comprando de você, você comprando de mim. Não é da empresa. A empresa vendeu as suas ações lá no IPO. Eu já falei disso. Tem vídeo aqui no canal explicando. Mas depois eu faço outro, reforço isso aí. Então, quando ela vendeu, jogou as ações no mercado. E aí, fica a gente comprando e vendendo. Quando desvaloriza... Olha, gente, de novo, eu estou falando uma linguagem muito simples para alcançar todos. Quando uma ação desvaloriza, é porque o mercado... Que mercado? Eu, Hanna, você que está aí do lado, fala assim, não estou gostando muito disso não, hein? O que aconteceu com o Banco do Brasil? O resultado do trimestre veio abaixo do que o mercado estava esperando, do que foi projetado. Imagina que você fala assim... Bom, eu projeto nesse primeiro trimestre um lucro de 1 bilhão. 1 bilhão, todo mundo comprando da minha empresa lá, entre nós, todo mundo comprando. Eu quero. Então a minha empresa fica, as ações da minha empresa, né, ficam mais caras. Por quê? Porque todo mundo quer. Ah, você quer? Eu vendo, mas olha só, eu vendo por esse preço. E aí o preço vai aumentando. Por quê? Porque nós estamos dispostos a pagar porque a empresa X é boa. Aí, quando saiu o resultado do primeiro trimestre, o lucro não era 1 bilhão, veio 700 milhões. Todo mundo no mercado disse, nossa, eu vou vender, eu vou vender, não, tá ruim, vou perder tudo, deixa eu vender. Mas quem faz isso não percebe. E agora eu tô falando do Banco do Brasil. Essas pessoas não perceberam que o Banco do Brasil continua seguindo a vida. Só não veio, ele não teve prejuízo, só não veio o lucro que estava projetado, veio menos. E aí, como muita gente vende, o que acontece, gente, quando muita gente vende? O preço cai. E quem estuda, analisa, ou analisou, vamos colocar no passado, o Banco do Brasil, viu que não perdeu seus fundamentos, que está passando por um problema, sim, de inadimplência com o agronegócio, dentre outras coisas que aconteceram. Quem analisou isso tudo, está aproveitando. Falei assim, bom, já que todo mundo vendeu, o preço caiu, eu vou comprar. Porque quando isso tudo passar,
vai valorizar e eu vou ganhar dinheiro. É exatamente o que pode acontecer agora. Então, de que lado eu estou com essa história de Estados Unidos taxando, Brasil retalhando e tudo mais? Meu amigo, eu estou do meu lado. Como investidora, eu estou do meu lado. Como brasileira, eu estou preocupada com a taxação de tudo que pode acontecer. Hanna, mas não dá para separar. Você é uma pessoa só. Claro que não dá para separar. O que eu quero dizer aqui é que eu tenho a preocupação como brasileira, mas eu decidi segurar um escudo para apanhar bem menos do que a maioria. E esse meu escudo é investimento, só que é saber o que eu estou fazendo. Então pode ser que demore mais um ano para eu começar a ver o fruto disso tudo, que eu estou comprando tudo na baixa? Pode. Mas o meu investimento não é para um ano, o meu investimento é para a vida. Então o que eu quero deixar aqui para vocês, gente, aqui, nesse momento que você está vendo o vídeo, você está na pele de investidor. Então eu estou falando com o investidor que está aí do outro lado. Entenda isso. Porque quando eu falo calma, se acalma, não é assim, Hanna, mas como assim se acalma? Não, calma. Calma, não é isso. Seja frio. Como investidor, seja frio. Calcule as coisas, analise e segue a tua vida. É isso que eu vou fazer. Pode ter certeza disso. Então, se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que eu sempre venho aqui com uma visão mais tranquila das coisas. Eu sei o que está acontecendo, mas eu estou sempre pescando oportunidades. A minha maior preocupação é entender em que momento do mercado eu estou. É só isso. Só isso, Hanna. É só isso. Somente isso. Se eu conseguir entender esse momento, a minha chance de que tudo ou quase tudo dê certo para mim como investidora se potencializa demais. Dificilmente vocês vão me ver aqui como investidora me desesperando. O dia que eu chegar aqui na frente de vocês e falar assim, eu estou um pouco desesperada, a frase que virá em seguida será, eu estou desesperado porque eu não estou entendendo o mercado. Resumindo, trocando em miúdos, trocando em conversa de mesinha de bar com gente amiga. Eu estou desesperada porque eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro, porque eu não sei se vai para lá, se vai para cá, se vai para cima, se vai para baixo. Eu não sei. Então, isso pode me deixar um pouco mais assim, e agora o que eu faço? Mas se eu entender o mercado o suficiente para tomar uma posição, eu vou ficar calma. Calma como eu estou agora. E é isso que eu quero passar para vocês. Mas não porque eu estou falando, eu vou ficar calmo também porque a Hanna ficou calma e tudo bem. Não, porque é a minha percepção. Você precisa estudar. Você não vai ficar dependente de mim, nem de qualquer outro youtuber aqui. Você não vai ficar dependente, você não pode ficar dependente. Por isso que aqui eu quero mostrar para vocês realmente como que as coisas funcionam, para que vocês possam tomar suas próprias decisões, saber qual é o momento de não vou dar uma segurada. Lá, quando você recebe o seu dinheiro, bom, eu tô aqui com R$500, R$1.000, R$5.000, não interessa. O que eu vou comprar? Quais são os ativos? E não pegar o dinheiro e distribuir. Eu tenho 10 ativos, vou pegar os 500 e distribuir pelos 10. Não. Nesse mês pode ser que a ação X e Y, junto com o fundo imobiliário W, esteja dando oportunidade. Você vai investir nesses 3, os outros não. E você vai saber disso se você estudar. Então, vamos acompanhar esses dias, porque lá na cartinha do Trump diz que será a partir do dia 1º de agosto. Vamos ver o que vai rolar, vamos ver se vai ter conversação ou não. E aí tudo vai dar certo. É isso. Vamos deixar rolar? Vamos aguardar com calma, paciência, acompanhando e tomando uma posição. Qual? A sua. Tome a sua posição. Fique do seu lado. Sempre do seu lado, da sua família e de quem você puder ajudar, que passar na sua vida, você podendo ajudar, você ajude. Não seja egoísta e ganancioso, porque isso vai te levar lá no topo e vai te largar sozinho lá. E entenda que coisas como essas que nós estamos vendo agora, essas briguinhas entre países, acredite, é tudo pelo poder. É tudo pelo poder. Bom? Então se inscreve aí no canal, aperta o sininho, comenta o que você acha disso tudo aí que está acontecendo, curte e vamos tocando a vida. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um ótimo dia, faça sempre bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.